Bom dia, Geraldo. Bom dia, Lúcio. Pedrinho, é? Isso. Pedrinho. Primeiro, antes de entrar efetivamente no tema, eu quero dizer que Padre Quevedo era meu amigo. Eu tive a oportunidade de participar de 2 cursos com ele. Um em 1990 e outro em 2003, em São Paulo. Na faculdade, promovido pelo Centro Latino-Americano de Parapsicologia, em parceria com a Faculdade de Guaratinguetá. Esse curso se realizou na Faculdade Anchieta, eram 2 semanas, não é? E antes que eu fosse, em 90, com o diácono José Bezerra e o Padre Zé Alves, Padre Técio e Padre João Agripino já haviam estado nesse curso na década de 80, salvo engano. Então, o Padre Quevedo é um ícone no estudo da parapsicologia. Digo que ele se tornou um grande amigo meu, porque quando foi encerrado o 2º curso, em 2003, ele me deu um abraço muito grande e disse: Ronaldo, vamos cuidar do nosso povo. Eu disse: estou aqui para isso. Então, qual é o quadro em que se encaixa Padre Quevedo nas atividades da Diocese de Caicó? Ora, com essas 3 participações, Padre Técio, Padre Agripino na década de 80, Ronaldo Carlos, Zé Bezerra e Zé Alves em 90, e depois eu em 2003 para aperfeiçoar os estudos, não é? Padre Quevedo indiretamente ele ajudou a construir um mecanismo, uma estrutura, vamos dizer assim, de aprofundamento dos conhecimentos e de amadurecimento da fé do povo seridóense. Essa é a grande importância dele. Por que amadurecimento da fé, Geraldinho? Porque no momento em que eu consigo observar de maneira científica os fenômenos que ocorrem, e aí está o objeto de estudo da parapsicologia. O que é a parapsicologia? Para, ao lado de psicologia, estudo do comportamento humano, da psique, comportamento. Então, parapsicologia é a ciência que estuda tem por objeto de estudo os fenômenos aparentemente sem explicação racional, mas que podem ter origem no psiquismo humano. Por que podem? Qual seria a diferença entre psicologia e parapsicologia? Veja isso, muito bem. A psicologia estuda o comportamento humano, a gente diria do ponto de vista observável, né, do ponto de vista até da experiência humana, né? Esse é a psique. Um lado mais real. Mas a parapsicologia é do lado mais real. Eu vou dizer, e qual é a diferença da parapsicologia para a psicologia? É porque ela se preocupa com os fenômenos, entre aspas, estranhos, que fogem ao estudo específico da psicologia. Então a psicologia, ela se preocupa com o comportamento humano, digamos, do ponto de vista comum, do ponto de vista do que se convive no dia a dia. E a parapsicologia, ela se preocupa com o comportamento humano, mas do ponto de vista do extraordinário e do aparentemente sem explicação. Aí você diz assim: por que aparentemente sem explicação? Porque dos 50 casos que eu acompanhei, aí me desculpa a presunção, viu? Dos 50 casos que eu acompanhei na Diocese de Caicó, a pedido dos padres, a pedido das famílias, a pedido do senhor bispo, nenhum deles, escute bem, nenhum deles tinha nenhum caráter sobrenatural. Tinha sempre origem no psiquismo de uma pessoa que estava sofrendo de alguma forma. Então, quando você diz aí que aparentemente não tem explicação, é porque em algum momento tem explicação. Eu diria que em 99% tem explicação. Aí você diz: e esse Aí pronto. Aí a parapsicologia, no curso que a gente faz, ela tem um dos capítulos, né, um dos módulos, vamos dizer assim, quando fala de fenômenos supranormais, aí nós vamos estudar os milagres. E o que é um milagre? O milagre é uma intervenção divina, de maneira extraordinária, tá certo? Que a ciência não explica de forma alguma. Então, isso entra no objeto de estudo da parapsicologia para a gente começar a compreender que
o milagre é uma intervenção deliberada de Deus na história da humanidade, na vida de uma pessoa, e que ninguém pode estar botando placa em determinada igreja, determinada congregação, determinada... Segunda-feira, dia de descarrego. Terça-feira, dia de milagre. Quarta-feira, dia de expulsar Exu. Ninguém pode fazer isso. Porque o milagre, muitas vezes, é uma intervenção divina na nossa vida, Geraldinho, que nós nem merecemos. Então você não pode estar colocando Deus numa garrafa como se fosse Espírito Santo de Deus, como se fosse o gênio das histórias de Ali Babá e os 40 ladrões, etc. Para na hora que esfregar, aparecer e dizer assim, faça isso para mim. Não. Bom. Então é uma relação muito pessoal do indivíduo com a questão divina. Exatamente. Aí lá vamos para cá. E os outros, esse percentual bem grandão, tem sempre uma pessoa doente ou uma pessoa emocionalmente desequilibrada. Não significa que ela seja esquizofrênica, não. É emocionalmente desequilibrada. Qualquer um de nós pode passar por isso. Não é? Os fenômenos ocorrem também na casa onde tem uma menina que está iniciando o ciclo menstrual. Aí por isso tem uma instabilidade também emocional. Pessoas que tomam remédio controlado ou pessoas que já passaram por um acidente traumático, por exemplo, com traumatismo craniano. Então elas podem começar a demonstrar isso, sair do seu estado normal. Daí a palavra paranormalidade está além da normalidade, né? E começar a manifestar fenômenos, Geraldo, que nós, não conhecendo as suas raízes e as suas origens, começamos então, de maneira supersticiosa, a criar ibope, como foi. Eu não estou sendo antiético, porque eu não estou dizendo nomes, não, mas eu tenho que citar esse fenômeno. Né? Eu fui avaliar um caso aqui em Caicó, em que tinha uma imagem de um determinado santo chorando. Chorava era o Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria, depois a imagem de Santana. Esse quadro chorava de encher uma bacia de água. E o padre Amaurílio me procurou, né, disse: Ronaldo, você pode me ajudar assim? Posso. E eu fui acompanhar esse caso, e o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, que estava na parede, era úmido e enchia. E se você tocasse e botasse na língua, era salgada, porque era lágrima humana, né? Enchia a bacia aqui em Caicó. E quando eu cheguei, veja bem como são as coisas. Quando eu cheguei, quero saber o resultado. E quando eu cheguei nesse caso específico, que é um fenômeno aparentemente sem explicação, mas tem explicação, no psiquismo não tem nada de milagre nele, e muita gente ficou com raiva de mim, porque eu tenho um programa aqui na Rural chamado Panorama Parapsicológico. A gente começou a desvendar isso, e eu fui um bom aluno de Padre Quevedo, não é? E a gente começou a desmascarar certas coisas aqui em Caicó. Além de ajudar as pessoas que estavam emocionalmente desequilibradas, abatidas, etc., ainda teve essa questão de desmistificar e desmascarar alguns que estavam inclusive querendo me comprar, né? Na época, Oliveira, irmão do professor Vanderlei, ele era meu companheiro de rádio, e um camarada mandou dizer: olha, diga aquele homem que se ele quiser uma nagadinha, para ele deixar de falar nessas coisas, porque ele está tirando o pão de cada dia dos meus bichinhos. Por quê? Porque ele enganava a população. E eu fiz para ele esse desfavor, mas um grande favor para a população, né? População, para saber que ele não tinha nada de sobrenatural. Bom, então essa história da senhora aqui na cidade de Caicó, que fazia, ela que provocava isso, eu vou dizer como, né? Então o parapsicólogo, ele é um investigador. Então eu passei uma semana indo à casa para... Tem goteira? Não, porque não estava chovendo. Não está chovendo. Tem uma instalação hidráulica perfurada? Não, tem não. Vamos para o vizinho, que a casa era parede e meia. A sua instalação hidráulica passa aqui? Não, senhor, é do outro lado. Não tem instalação hidráulica do vizinho. Você faz todo o levantamento, para depois, levantamento físico, para depois chegar no parafísico, ou seja, aquilo que está provocando. Quando eu fui pegando no quadro, você veja como é importante isso, eu fui pegando no quadro e disse: Dona fulana, aí ela disse: não pegue nesse quadro. Disse: por quê, minha senhora? Disse: não, porque eu tenho uma estima muito grande, não quero que o senhor... Não, mas e se ele não fosse aqui na sala de janta, na sala de refeição, onde a senhora poderia, ou gostaria que ele fosse, ou autorizaria que ele fosse? Ela disse: em cima da cabeceira de minha cama.
Depois me permita transferir. Peguei o martelo, peguei o preguinho, preguei o quadro e fui embora. No outro dia, aí sim, eu disse, mas a senhora bota a bacia sempre. No outro dia, a bacia com lágrima humana, de novo. E o quadro úmido, e escorria na parede. Então, a gente também provou que dentro da casa daquela senhora não tinha uma rede hidráulica que passava ali, né? E depois de muita conversa a semana inteira, e a gente chegou à conclusão que essa senhora sofria muito, e no inconsciente dela ela dizia assim, eu queria muito que o Sagrado Coração de Jesus e de Maria sofresse comigo. Ou seja, que nessa simbiose do sofrimento de Jesus e de Maria, né, ela, digamos, se realizasse pessoalmente, não é? E que esse sofrimento se transformasse e se acabasse. E eu olhei para ela, depois que a gente faz a anamnese, o estudo, Geraldo, eu disse, a senhora quer que isso desapareça? Eu disse, quero, meu filho, porque eu não aguento mais. E aí eu não vou aqui estar revelando o tipo de sofrimento dela, porque isso não faz parte da vida de um terapeuta, né? É antiético. Mas eu dizia assim, então vamos fazer o seguinte, confia em mim, ela disse, confia. Disse, tem um cafezinho na garrafa? Tem isso também, né? Pra gente celebrar, tem um cafezinho? Tem. Tem que quebrar o gelo. Vamos tomar o cafezinho. Vamos tomar o cafezinho. E a gente toma um cafezinho e eu disse, olha, dona fulana, o seu problema é esse aqui. A senhora está sofrendo por isso e aquilo. Rasguei o verbo, como a gente diz. Ela ficou consciente do que estava passando. Eu digo, e a partir de hoje, essa mancha vai começar a diminuir, porque o quadro do Coração de Jesus e Maria tinha uma mancha úmida, não é? Grande. É eliptoide, não era redonda, era tipo elipse. Ovaloide, né? Assim. Uhum. Como o formato do globo terrestre, né? E aí, no outro dia eu fui, a mancha estava menor, no outro fui, a mancha estava menor, de modo que quando, ao cabo de mais uns 3 ou 4 dias, não é, o quadro estava bem enxutinho, não tinha mais nenhuma lágrima caindo. Mas, Geraldinho, veja como... Ronaldo, e aí, como foi que a comunidade... O que estava provocando? O que é que estava provocando isso? A umidade lá. É isso que eu... Pronto. A minha curiosidade não é na relação humana, e sim física lá com o quadro, né? O que é que provoca a umidade? É assim, o psiquismo humano, e aí você leu um dos livros de autoria do Pato Quevedo, das forças físicas da mente, o psiquismo humano tem forças físicas, mas nunca objetivas, e sim subjetivas, sempre inconscientes. Você não vai, como ele desmascarou o Uri Geller, você não vai se concentrar e fazer uma colher de inox se entortar, não. É espontâneo, daí a dificuldade de estudar os fenômenos paranormais. Espontâneo e inconsciente. Então, inconscientemente, a senhora provocava um fenômeno que a gente estuda na parapsicologia chamado aporte. Isso acontece com aquelas imagens de santos que choram sangue, que choram mel, que você já viu aparecer em alguma reportagem, mel de abelha, sem nenhum truque, né? Mel, a imagem chorando mel, a outra chorando mesmo, como é o nome desse fenômeno? Aporte. Existe uma desintegração e reintegração molecular da lágrima, ou do sangue, ou do mel de abelha, etc., de quem, no caso da lágrima e do sangue, né? Em São Paulo a gente estudou o caso de uma senhora que todos os meses, naquela ocasião, foi afinando a pesquisa, todos os meses provocava esse fenômeno aporte e transferia o próprio sangue menstrual para a imagem que ela queria que sofresse com ela também. Mas aí onde vem a pergunta, no caso que... como é que fisicamente o quadro ia umedecer? Ela molhava o quadro? Não, é isso que eu estou dizendo. A transmutação, a transferência da lágrima humana, a transferência inconsciente. Entendeu? Então é uma força física da mente. É uma força física da mente. Aí o livro dele, As Forças Físicas da Mente, é uma força física da mente que pode provocar muitos outros fenômenos. Esse é só um dos. Por exemplo, um galeto ultrapassar a porta da geladeira sem deixar buraco. Aqui em casa, aqui em Caicó, estudei vários casos de aporte, e uma suposta casa mal assombrada, ela reúne praticamente todos os fenômenos que a gente estuda. O aporte, em fração de segundos, o psiquismo humano promove um deslocamento molecular nas telhas, elas não quebram, a casa se enche de pedra.
tem espírito nenhum jogando pedra na casa. Entende? É alguém doente, tem sempre alguém doente, alguém precisando de ajuda, alguém precisando de... Tem uma relação com o espiritismo? por Não, exemplo? não tem. Todas as casas, é isso que eu quero dizer, todas as casas que eu acompanhei, inclusive, essa foi uma dificuldade que eu tive. Né? Quando eu cheguei para ajudar a paróquia com essa senhora que o quadro chorava, tinha uma fila de pessoas com a Bíblia debaixo do braço, porque estava acontecendo um milagre lá dentro daquela casa. Eu disse, não, aqui não tem milagre coisa nenhuma, e puxem daqui, vão embora. Isso aqui não tem milagre coisa nenhuma. E isso é difícil. Então há uma diferença muito grande entre milagre e essa situação. Difícil. Inclusive o Vaticano, de 4.000 casos de supostos milagres, o Vaticano, que tem uma comissão, inclusive científica, para avaliar isso, o Vaticano, ele como dizia minha mãe, escramuça tanto, que às vezes não fica com nenhum caso daqueles. O caso, por exemplo, eu tenho algumas curiosidades. Sim, mas pode falar, esse pode assunto falar. é curioso. É muito curioso. O caso do padre Cícero, lá em Juazeiro, do milagre lá, que é posto pela comunidade, que a gente também não está querendo dizer que não é milagre, mas tem uma relação com isso aqui? Tem uma relação. É por isso que ainda não foi se estabelecido, por exemplo, pelo tem uma Vaticano? relação, porque, vou dizer mais a você, Geraldo. Olha, eu vou fazer aqui uma analogia para você compreender como isso se desenvolve. Né? Por exemplo, o caso da imagem de Santana que chorava aqui, quando eu fui convidado para avaliar, que eu olhei e disse, o problema é você. E aí a família se revoltou comigo. Disse, olha, aqui não tem um milagre, o problema é você, que tem uma fé muito exacerbada, e essa fé provoca a transferência da sua lágrima. Olha, não tinha bombinha para encher com o pé, não tinha goteira, a mesma coisa, você faz a anamnese, o estudo físico do ambiente todinho. Mas o cidadão era tão exacerbado na sua fé que ele provocava esse fenômeno. Né? Teve outro caso aqui de uma senhora, eu digo, me diga uma coisa, na casa da senhora tem alguém que toma remédio controlado? Ela disse, eu. E digo mais, teve parente meu que passou pelo psiquiatra, o psiquiatra era o antigo Milton Marinho, né? Uhum. O hospital psiquiatra. E teve um tio meu, então a família todinha tem um histórico de esquizofrenia. E eu fui explicar à senhora, pois olha, não é um milagre, é a senhora. Quem está provocando é a senhora. Ora, Geraldinho, numa sociedade supersticiosa, como nós ainda temos aqui no Seridó, uma parcela muito supersticiosa, certo? Teve religioso que disse, deixe meu povo acreditando em coisa do outro mundo, mas num sentido desdenhoso, ou seja, não mexa nisso, né? Não mexa nisso. Então, qual foi o papel então do Padre Quevedo, quando a gente foi fazer esse curso em São Paulo, esses 3 cursos em momentos diferentes, foi que ele ajudou, contribuiu de forma efetiva para que nós, tendo uma fé amadurecida, encarássemos os fenômenos e com a devida explicação científica, isso aqui sem estar maltratando ninguém, sem estar, vamos dizer assim, com enfrentamento religioso à crença de ninguém, mas eu quero dizer a você que dos 50 casos que eu acompanhei em Caicó, nenhum tinha nada de sobrenatural, era problema inclusive de relacionamento familiar. Hoje em dia ainda acontece esses casos? Ainda há casos aqui? Há casos, mas vamos dizer assim, menos. Né? Por que diminuiu? Eu sou menos. Por que diminuiu? Eu tenho impressão, aí eu vou ser presunçoso de novo, né? Eu tenho impressão que o fato da gente, desde 90, vir fazendo esse trabalho não é de conscientização, eu penso que ninguém conscientiza ninguém, né? Mas de fortalecimento do conhecimento dessa ciência chamada parapsicologia, e as pessoas terem amadurecido a sua fé e terem ampliado seus conhecimentos, então começaram, é como o caso das botijas, né? Por que é que não tem mais botija hoje? Hein? Porque tem a Caixa Econômica, né? Tem a Caixa Econômica, tem Banco do Brasil, tem os bancos transferido, né? Fazer poupança. Foi uma transferência aí. Aí antigamente, Geraldinho, quando a pessoa estava prestes a morrer, um ataque, por exemplo, de um grupo de cangaceiros, etc., a primeira coisa que ele fazia era enterrar o dinheiro. Hoje não acontece mais. Hoje não acontece mais. Então, outra coisa que eu quero dizer a você, a mente humana não é do tamanho da cachola craniana. Se as pessoas que estão me ouvindo hoje, Lúcio,
e pedindo. Ela sangra. Se as pessoas que estão me ouvindo hoje entendessem só isso, eu já ia sair daqui, como dizia a senhora minha mãe, com um saco de feito cheio. Né? Minha mãe tem essa história, fulano, saco de feito cheio. Por quê, gente? A mente humana, em determinado momento, ela fica do tamanho do universo. Ela não é do tamanho da cachola craniana. Portanto, eu posso, aí são mais 3 fenômenos estudados pela parapsicologia. Eu posso tomar conhecimento de alguma coisa que esteja acontecendo simultaneamente, o nome disso é simulcognição, sem que ninguém tenha passado no WhatsApp, telefonado, e-mail, etc., mas via essa relação subliminar e o subconsciente, ou o inconsciente humano é a parte mais antiga da pessoa, né? É ancestral, né? Então nós temos coisas armazenadas aqui que nem imaginamos, né? Lá dos nossos ancestrais. Simulcognição que está acontecendo agora, como o do edifício Andorinha, quando incendiou-se lá em São Paulo, uma pessoa daqui da região sentiu a quintura no corpo, sentiu a quintura e viu. Mas não foi a alma da pessoa que se deslocou. No desespero e no desequilíbrio e no sofrimento, a pessoa diz assim: alguém me salve. E a primeira pessoa que aparece nessas horas, que sente, desculpe, nessas horas, é a mãe. Porque nós ainda temos uma ligação muito forte. O cordão umbilical nunca se desfaz, né? É verdade. Pois bem, e o outro? Precognição, um fato que aconteceu no passado, você saber, chegar aqui na rádio e ver aquilo, e sem que ninguém tenha dito, né? Desculpe, retrocognição e pré-cognição, um fato que vai acontecer e você fazer a previsão. Geraldinho, no viagem desse avião, Geraldinho, por que isso? Porque eu sonhei que ele vai cair. Isso é Ou então eu tenho certeza que isso aqui já aconteceu outra vez. Aí diz assim, não, isso só foi um sonho. Não, Geraldinho, o prefixo do avião, veja bem, tem detalhes quando é um fenômeno paranormal. Olha, o prefixo do avião, PT-330, da empresa tal, não viaje não. Não viaje não. Isso é só um sonho. Aí você viaja e morre. Isso tem um registro desse lá no Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Uma senhora bem simples foi dizer ao bispo que não viajasse, e ele findou viajando e morreu porque o sonho era revelador, mas não deu importância, etc. Tudo. Outras pessoas se salvaram de uma morte iminente, como foi o caso do Titanic, né? Porque alguma coisa foi dizendo assim, eu não devo ir, eu não devo embarcar, alguma coisa provocou o atraso, etc. Quando isso acontece, a gente precisa cumprir isso? Olha, ou não? É preciso a gente ter critério, sabe, Geraldo? Para não virar supersticioso. Sim. A parapsicologia ajuda a gente a ser criterioso. Do mesmo jeito que ajuda a investigar as causas dos fenômenos, ela ajuda a gente a ser criterioso. Não pode também estar assim, tudo demais é verdade. Né? Aí, Geraldo, o tempo está estourando. Está estourando. Mas eu quero só dizer a você a respeito desse livro, Antes que os Demônios Voltem. Você me perguntou, Ronaldo, que demônios são esses? Que demônios são esses? Padre Quevedo, além de um grande teólogo, filósofo, ele foi um grande profeta. Quando ele escreveu Antes que os Demônios Voltem, ele estava se referindo antes que as superstições medievais venham impregnar de novo a nossa comunidade, a população, a sociedade, em pleno século XXI, vamos ter uma consciência diferente. Isso está acontecendo. Veja a grande mídia, sabe, igreja tal, igreja qual, né, líderes extremamente milionários, distorcendo o evangelho para ficarem ricos. E isso aqui, esse livro, gerou muitas punições a Padre Quevedo, porque mesmo superiores dele não gostaram. Né? Não gostaram da ideia de esclarecer. Antes que os demônios voltem, está dizendo, olha, muitas vezes os demônios são sofrimentos, aí vem tudo de novo para cá, né? São sofrimentos, são questões íntimas mal resolvidas e a gente precisa cuidar da pessoa. Então, Geraldo, eu quero lhe agradecer. Eu trouxe parece uma besteirinha, mas eu trouxe aqui um certificado para lhe mostrar do último Parapsicologia e religião, do último curso que eu fiz com ele, né, o 2003, não é? Expedido pela Faculdade de Educação, Centro Latino-Americano de Parapsicologia, né? E dizer da alegria, apesar de ser um momento tecnicamente triste, né? Antes da gente encerrar aqui, o ouvinte está perguntando aqui, quem não acredita, né? Quem não acredita em tudo isso? Há uma explicação? Vamos estudar. O nosso grande mal
Geraldinho, é porque nós não estudamos. E a ignorância, inclusive o profeta Oséias, lá no Antigo Testamento, naquele tempo já dizia, Oséias 4:6, diz assim, meu povo sofre por falta de conhecimento. Quem não estuda vai sofrer muito, porque vai acreditar em tudo que aparece. Quem não estuda vai sofrer muito, porque vai acreditar em tudo que aparece. Então é preciso estudar, é preciso ser criterioso. Né? Eu diria assim, quando eu cursei teologia, eu disse, puxa vida, como é interessante que todo povo aprendesse a fazer exegese. Significa contextualizar o fenômeno bíblico para você compreender o que era que o autor estava querendo dizer naquele momento. A mesma coisa hoje. Afinal de contas, a leitura é o exercício da mente. Exercício da mente. Então, é o que ocorre hoje. Se você não estudar, meu caro ouvinte, dificilmente, né, você vai ter condições de compreender esses outros fenômenos. E o apóstolo Paulo também dizia que a fé, esse foi do curso que eu participei lá em Recife, do encontro, a fé também entra pelo ouvir, né? Pelo ouvir, sim. A fé também entra pelo ouvir, ou entra pelo ouvir, ou significa dizer o quê? A minha fé pode ser abalada se eu não consigo ouvir de maneira criteriosa. E vocês dizem, Ronaldo, dá uma explicação para isso. Dou. Maria, mãe de Jesus, quando o anjo chegou e disse, salve, o ave cheia de graça, o Senhor é contigo, ela olhou para um canto, também eu estou vendo a cena, olhando para um canto e para outro, a senhora vai ser mãe do Salvador. E ele será chamado de Emanuel, o Deus conosco. Ela disse, peraí, mas eu não conheço o homem, como é que eu vou parir? Como é que eu vou dar à luz? Tá vendo, Geraldinho? Isso é o critério. Maria teve uma visão divina e duvidou ainda duvidou. Aí o anjo vai e diz, como quem diz assim, você não está acreditando muito não, né? Pois vá visitar sua prima Isabel, que ela está grávida. E Maria foi. Para comprovar, essa é a atitude do estudioso e da pessoa que tem fé. Ela foi lá. E Maria estava grávida do 6º mês de João Batista. E ela não sabia. E ela não sabia. João era primo de Jesus, né? Então, o critério é esse. Maria, para mim, é fantástica. Entre todas as outras presenças na vida dela, ela é fantástica porque ela é criteriosa. O anjo aparece, ela diz, espera aí que eu não conheço o homem. Você não está acreditando, não? Então é preciso duvidar e comprovar. É preciso. Esses fenômenos, comprovação. Esses fenômenos têm que ser todos muito bem duvidados, né? E a dúvida a gente poderia dizer que é a mãe das certezas, embora que a gente em filosofia saiba que não existe certeza, mas a dúvida é a mãe de todas as certezas, ou da maior aproximação da certeza é a dúvida. Fazer perguntas. Isso que está acontecendo comigo, é isso mesmo ou eu estou inventando? Né? Ou eu estou criando? Tá certo, irmão? Tá ok. Ronaldo, muito obrigado pela sua participação. O assunto merece outros momentos, outras horas, porque realmente é bastante curioso. Eu tenho curiosidade realmente em assuntos dessa natureza. Mas muito obrigado, Ronaldo, pela participação. O Padre Quevedo, só pra gente destacar que será velado e enterrado hoje em Belo Horizonte. Então, tá aí, fica o registro. Muito obrado. E mais alguma informação pode ficar. Eu agradeço. Desculpa aí ter estourado o tempo, mas a gente tinha que dizer isso ao povo. A gente reacende aqui esse assunto, né? Porque de 90 para cá a gente trabalhou muito bem isso. E ontem um amigo meu colocava no Face, quando eu postei essa matériazinha, não é? Ele dizia assim, Ronaldo, obrigado, porque você nos ajudou muito, né? Eu não ajudei muito não, mas eu sei que ajudei, porque a gente clareou certas coisas que não estavam. E outro dia, Geraldo, fica à disposição que outro dia a gente pode conversar mais detalhadamente sobre